Estudo para concurso. Vamos ler umas reportagens aqui. Como descartar celulares, remédios, vidro, móveis e mais. Uma reportagem de 2016. Legal. Joga fora no lixo, já dizia Em termos de resíduos, o que era aceitável nos anos 80 já não vale mais. O lixo de casa não pode mais ser encarado como aquele recipiente que de tudo aceita. Da mesma forma, não se pode mais pegar aquele sofá, o televisor antigo e confiar no carroceiro que passa na rua como opção de destino. O lixo deixou de ser um problema nosso apenas dentro de casa. Em 2003 e 2014, a geração de lixo no país cresceu 29%, quase 5 vezes a taxa de crescimento da população no mesmo período, 6%. Os dados foram divulgados em 2015 e a destinação de todo esse lixo está longe de ser adequada. Pouco menos de 60% vai para aterros sanitários e o restante ainda para lixões que não realizam o tratamento correto do material, de acordo com as propostas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que acaba de completar 6 anos de seu lançamento. As lixões de todo o país teriam que ser desativadas até 2014. A maior parte dos municípios não conseguiu cumprir a meta e o Senado votou em 2015 uma prorrogação do prazo para 2018. Serviço de reciclagem, né? Isso aqui, na verdade, é de 2016, né? Será que prorrogou de novo? Serviço de reciclagem, solução para boa parte dos resíduos ainda estão restritos a uma minoria, de acordo com pesquisa do Sempre com o Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Cerca de 85% dos brasileiros não tinham acesso ao serviço de coleta seletiva e pouco mais de 1.000 cidades constavam com a estrutura de reciclagem de lixo. Ainda assim, é muito mais fácil encaminhar de maneira correta o que não queremos mais em casa. Cresceu muito o número de opções de destinação correta de resíduos, especialmente nas cidades maiores. Englobados aí estão cooperativas regularizadas de categoria e destinação, ecopontos municipais locais que aceitam quase todo tipo de resíduo. As ONGs assistenciais, iniciativas privadas, coletas de empresas especializadas que oferecem serviços de recolha pagos. O primeiro passo na destinação de um item usado é uma pesquisa na internet por algumas dessas alternativas. Preparado aqui sobre despesa de eletrônicos. De 10 anos para cá, só fez aumentar o número de computadores, celulares, televisores e tablets apresentados. Com isso, ganhou a evidência o imenso problema representado pelo lixo eletrônico. Além do volume maior de objetos descartados, muitos dos aparelhos contêm metais e produtos químicos, prejudiciais ao meio ambiente e a quem os manipula. Sem o devido cuidado, a oferta de serviços de destinação para o lixo eletrônico, pagos ou gratuitos, privados e públicos, aumentou bastante nos últimos anos, de cooperativas a empresas particulares, incluindo diversos fabricantes. Vale também procurar serviços municipais no site da sua prefeitura. A maior parte dos municípios brasileiros, porém, ainda não conta com coleta de lixo eletrônico, apenas de 724, de um total de 5.570. 724 de um total de 5.000. Nossa. Quando compramos uma máquina de lavar ou televisor novo, não costumamos pensar no destino do aparelho, que será substituído pelo novo aquisição. Depois, entretanto, ele se torna um incômodo e trambolho na decoração e é necessário lidar com ele. Se ainda estiver funcionando, e se você não tiver interesse em vender, a primeira opção a considerar deve ser a doação. Ninguém conhecido quer? Tente alguma instituição que recolhe esse tipo de objeto, como por exemplo o Exército da Salvação ou as casas de André Luiz. Se o aparelho antigo estiver fora de combate, ele ainda assim é aceito por diversas instituições. Vale conferir também se o fabricante do produto antigo conta com um esquema de destinação de modelos usados. Em determinadas cidades, algumas empresas proporcionam pontos de coleta. Pilhas e baterias. A legislação permite jogar alguns tipos de pilha no lixo, como as colunas e as alcalinas, e as de níquel metal e hidreto, NaMH, usadas em celulares, e os de lítio usados em relógios, calculadoras, etc. Por outro lado, pilhas e baterias de chumbo, como as de automóvel, níquel, cadmio, as recarregáveis e com mercúrio, usadas em relógios, calculadoras e brinquedos, têm de ser destinadas de modo adequado. Estes elementos podem ser prejudiciais ao meio ambiente, infiltrando o solo ou o lençol freático, ou mesmo para quem entra em contato com ele sem proteção. Hoje em dia é muito fácil se livrar de pilhas e baterias velhas. Inúmeros supermercados, farmácias, lojas de operadora de celular ou postos de assistência técnica de fabricantes recebem esse tipo de item quanto
a bateria de carro antiga, estabelecimentos que as comercializam são obrigados a aceitar itens usados de volta, segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Legal. Posso devolver para o fabricante. Sobre restos de jardinagem. Nem sei o que é isso. O que fazer com as sobras da poda de uma árvore? Treco de madeira, e gramas e coisas. Restos de jardinagem, folhas, galhos e raízes da terra. Embora biodegradáveis, não podem ser lançados em qualquer matagal. Realizar descarte dessa forma é crime ambiental sujeito a multa na maior parte das cidades. Se a quantidade de restos não for grande, eles devem ser ensacados e colocados para a coleta pelo lixo comum. As quantidades podem ser transportadas até um ecoponto local ou ainda deixados em uma caçamba alugada. Remédios. Lixo comum ou vaso sanitário não são lugares adequados para descarte de xaropes, comprimidos ou cápsulas que já venceram. Seus componentes químicos podem contaminar a água e o solo, além do que podem ser reutilizados por pessoas que vasculham ou manipulam o lixo. Seringas e ampolas também podem causar ferimentos. Pela resolução 306 da Anvisa, toda farmácia deve contar com um plano de gerenciamento de resíduos, ou seja, deve estar apta a receber medicamentos usados ou fora da validade, e o usuário deverá separar, entretanto, os produtos, ampolas, seringas e agulhas e frascos de vidro em uma sacola e restos de remédios e itens vestidos em outra. Interessante que dá para jogar fora os remédios nas farmácias. Sobre imóveis, parece uma estratégia esperta desovar uma velha poltrona em uma esquina qualquer na calada da noite. É também extremamente egoísta, pois trata-se apenas de empurrar o problema do descarte para o próximo. Convenhamos, é baixa a probabilidade de passar pelo local justamente alguém que esteja precisando daquele item. Não é complicado enviar móveis para o destino correto. Inúmeras entidades assistenciais os recolhem. Há também muitas cidades com ecopontos e operações, do tipo cata-bagulho, que pegam todo tipo de tranqueira em determinados dias e horários. Se o móvel é muito grande e pesado, vale considerar um serviço privado de coleta e descarte. Madeira velha ou resíduos de madeira podem ser reaproveitados de diversas formas, até mesmo dentro de casa. Restos de serragem servem para compostagem, mas apenas de madeira pura ou maciça, se for compensado ou MDF. MDF, madeira de sei lá o quê? Compensado ou MDF não sei o que significa MDF, pois trazem produtos químicos na composição. Se não há serventia dentro de casa ou para alguém conhecido, descartar a madeira pela rua na esperança de que vai servir para alguém não é o melhor jeito. Além de ser passível de multa em boa parte das cidades, ecopontos presentes em várias cidades recebem esse tipo de entulho. Se a quantidade é grande, deve-se considerar a contratação de uma caçamba. Tintas. Latas e recipientes de tintas, assim como resolventes e vernizes, devem ser tratados com cuidado. Eles contêm componentes químicos que são tóxicos para pessoas e para o meio ambiente. Portanto, descartar em bueiros, ralos ou pias, nem pensar. Se a tinta látex estiver solidificada, e isso pode ser conseguido deixando no sol ou misturando com areia, ele pode ser despejado no lixo comum. Algumas cidades obrigam comerciantes e fabricantes a recolher e destinar esse tipo de resíduo. Então, vale checar que essa alternativa é viável onde você mora, com pontos ou áreas de transbordo, de triagem, ATTs, públicos ou privados são outra opção de descarte em determinadas cidades. Cooperativas de reciclagem são outra alternativa, pois a lata é um item valioso no reaproveitamento de acordo com a orientação da Abrafat, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. Deve-se utilizar as latas com furos, cortes ou prensagem para evitar que sejam reutilizadas. Agora o interessante que você me confundiu, óleo de cozinha. É comum despejar resíduo óleo de cozinha de uma frigideira no ralo ou pia do tanque. Com essa indústria, o meio ambiente pagará a conta. De acordo com as informações de Sabesp, empresa de água e esgoto do estado de São Paulo, o excesso de óleo pode levar à diminuição do oxigênio na água, colocando em risco a fauna aquática como os peixes e crustáceos. Além disso, o óleo de fritura oxidado pode aglutinar resíduos sólidos e formar um bloco de matéria que busca tubulações para descartar óleos usados em geral de soja, de girassol, de milho e azeite, etc.
Recomenda-se seu armazenamento em garrafas PET e encaminhamento para empresas como supermercados, por exemplo. ONGs que façam sua coleta, procure na internet quem faz esse tipo de serviço na sua cidade. Sobre vidro, restos de vidro devem ser reunidos em jornal, caixas de leite ou de papelão. De acordo com a recomendação no site da Ana Vidro, Associação Nacional de Vidraçarias, com cuidado extra, descreve um aviso sobre o conteúdo no pacote ou caixas de restos. Deixar cacos expostos em sacos plásticos pode causar furos no recipiente e cortar a mão de quem manipula o lixo. No varejo, diversos estabelecimentos oferecem coleta seletiva de vidro. Entretanto, nem todo vidro é reciclável. Os recicláveis incluem embalagens de bebidas, alimentos, medicamentos e cosméticos. Vidros que não podem ser reaproveitados incluem os tubos de TV, monitores, vidro automotivo, janelas cerâmicas, porcelana, cristal, espelho e qualquer tipo de lâmpada. Tubos de TV e monitores são lixo eletrônicos. No item abaixo indicamos como descartar lâmpadas de vários tipos. Lâmpadas. Lâmpada incandescente está sendo gradualmente varrida do mapa para dar lugar a um modelo fluorescente. Ao contrário das incandescentes, esse tipo de lâmpada precisa ser descartado em um local adequado e com cuidado, pois se quebrar pode liberar material tóxico. Vale aqui também embrulhar a lâmpada descartada com o jornal. No varejo de algumas cidades pode-se encontrar estabelecimentos que colhem lâmpadas. Legal, né?